E estamos felizes por termos a oportunidade de compartilhar também com as pessoas que estão em casa, que esse local onde você está seja um propício, né, para meditação na palavra de Deus e para crescer juntamente conosco, lembrando sempre que a Igreja da Praia fica na Reserva do Paiva, quilômetro 5.9 da Alameda dos Coqueiros, que é a principal. Se você puder estar conosco, vai ser um prazer tê-lo. Porém, nesse momento, que nós possamos estar juntos através dessa ferramenta que Deus nos permite acessar, que é o Instagram. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão bíblica, encerrando um livro e começando e terminando outro. Então hoje vai ser, né, 2 livros numa pregação só, tá? E pode ser que você nunca tenha lido um livro da Bíblia. Pode ser que seja seu caso. Se for seu caso, você pode chegar em casa hoje e reler o segundo texto que nós vamos usar, que é Obadias, que é o menor livro da Bíblia, e que, né, de uma sentada só, você lê todos os versículos de um capítulo único que ele tem. Então nós vamos hoje fazer a nossa reflexão em cima de Amós, capítulo 9, do verso 8 a 15, e logo depois estaremos lendo Obadias, capítulo 1, 15 a 18. Essa é a nossa leitura anual da Bíblia, e nós estaremos chegando no dia 22 de dezembro, que será o nosso culto de Natal, no livro de Mateus, justamente no nascimento de Jesus. Então até lá estaremos aí nessa reta final dos profetas. Estamos nos profetas menores e hoje estaremos falando sobre 2 deles, aquilo que eles têm em comum. Começo por Amós capítulo 9, do 8 a 15. Observe que eu não trouxe o texto para projetar para vocês, para que você possa acompanhar a leitura na sua própria Bíblia. É importante. Com esse negócio de smartphone, o pessoal já está, né, perdendo até, não sabe mais nem abrir a Bíblia mais. A Bíblia já está ficando já cheia de marca, de mofo, né? Então a gente precisa manusear essas folhas para que a gente esteja com a nossa espada bem afiada, né? Então começo com Amós capítulo 9, do 8 a 15, onde assim nos diz a palavra do nosso Deus: sem dúvidas, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei as suas brechas e reedificarei as ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa. O que pisa as uvas alcançará aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel o meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. No livro seguinte, capítulo único de Obadias, uma profecia contra Edom, a partir do verso 15 até o 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá um refúgio, haverá santidade, e a descendência de Jacó possuirá sua herança.
A descendência de Jacó será como fogo, e a de José uma chama, mas a de Esaú será palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Negueb se apossarão dos montes de Esaú. Os de Cefalá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim, de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão dos territórios dos cananeus até Sarepta, e os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Negueb. Os libertadores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus nos dê entendimento. Tema da nossa mensagem de hoje: a restauração da casa caída de Davi. Certamente que você já deve ter ouvido essa expressão. Inclusive tem uma música que fala sobre exatamente isso. A música, se eu não me engano, de Filhos do Homem, em que ele fala da restauração da casa caída de Davi. Quero falar um pouco sobre isso, inicialmente a partir dessa figura que a gente ouviu aqui, quando Deus anunciou em Amós que ele traria juízo sobre seu povo. De início eu já quero dizer para vocês que o juízo de Deus, a justiça de Deus, faz parte da característica de Deus ser um Deus justo. Um Deus justo, ele significa dizer que ele não deixa o pecado passar em branco. Deus, ele pune o pecado. Pecado é rebelião contra Deus. Desde o princípio do pecado original até quando, nos dias de hoje, algum de nós peca. E quando o Senhor fala através desses dois profetas de juízo, em Amós, ele deixa claro que traria juízo sobre o seu próprio povo. Semana passada pregamos em Amós, hoje a gente finaliza. E a gente percebe que a profecia começa como uma profecia contra Israel, mas Deus vai falar sobre 8 reinos, inclusive Israel. E aí fica meio estranho, porque a profecia era contra Israel, mas ele começa a falar dos filisteus, fala de Edom, fala de Amon, fala de Moabe. E quando você percebe o que é que ele está fazendo, se você estabelecer no mapa um círculo ao redor de cada nação daquela que ele fala, você vai perceber que lá no centro do círculo se encontra Israel. É como se ficasse claro na profecia que Deus, ele está estabelecendo o seu juízo das nações até o seu povo. A profecia de Obadias é contra um daqueles povos, Edom, por conta de pecados que ele cometeu anos depois da profecia de Amon. Mas o que eu queria deixar claro é que Deus não deixa impune o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E essa é uma das características, do juízo de Deus. Aquele que pecar morrerá. E foi assim desde o princípio. E a morte, ela é um símbolo de toda tristeza que a gente experimenta por estar distante da vontade de Deus. É dor mesmo, é sofrimento, é angústia, é tristeza, é aquela sensação de quem tem, essa consciência de que algo está errado. Às vezes se perde o sono, às vezes se fica ansioso e desejoso de restauração da comunhão, principalmente aqueles que têm o Espírito de Deus quando pecam. É isso que deve acontecer, porque aquele que foi salvo não vai ter mais alegria de permanecer no pecado. Já fomos livres da escravidão do pecado. E o poder do pecado é cada vez menor nas nossas vidas. Tanto mais nós vamos buscando a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, menos o pecado vai tendo influência sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, quando ele dirige a profecia contra o seu povo, é porque ele chama a atenção de Israel, que Deus escolheu Israel para ser seu povo no meio das nações. Isso logo no início da profecia. E isso é uma referência
a salvação implantada por Deus a partir da família de Abraão, conforme a gente vê em Gênesis 12:3, quando Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, por meio de um povo, Israel, a salvação de Deus alcançaria todas as nações. A responsabilidade que Israel tinha era tremenda, de ser a testemunha de Deus no meio das nações. E, na verdade, Israel falhou na sua missão, e é justamente em função dessa falha que Deus levanta os profetas para chamar a atenção deles para as experiências que eles tinham tido com Deus. E Amós vai falar, inclusive, da saída do Egito, de tantas experiências que eles tiveram, maravilhosas com aquele Deus. Depois, a palavra de Deus que foi trazida por Moisés para guiá-los durante a peregrinação no deserto, para entrar na terra prometida, conforme Josué mesmo liderou eles, guiado pela palavra de Deus, especialmente porque, pelo que Moisés lembrou a Israel em Deuteronômio ali, que foi o segundo discurso de Moisés antes de eles entrarem na terra prometida, de tal forma que o povo pudesse viver pela fé nesse Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Mas chega um momento em que Israel, na hora H, na hora de ser testemunha entre as nações, Israel falha nesse propósito, e não somente ele faz concessões que ele não deveria fazer, como, por exemplo, a construção de 2 santuários que foram consagrados ao bezerro de ouro em Dan e em Betel, ou seja, no norte e no sul do reino. E aí, isso foi o primeiro passo que o Jeroboão I deu, o primeiro rei de Israel, para que a partir de então o reino do norte entrasse numa espiral de idolatria que tornou necessária a intervenção dos profetas. Eles passaram a cultivar outros deuses. Deus da guerra, Deus da colheita, o Deus do sexo. E essas crenças, essas práticas de Israel foram moldando o caráter de Israel. Nosso caráter é moldado por aquilo que a gente adora. Se nós adoramos a Deus, nosso caráter vai sendo moldado por esse Deus. A gente reconhece os atributos de Deus e reconhece que Deus deseja que a gente seja imagem e semelhança do Filho dele. E isso vai mudando as nossas escolhas, vai mudando os nossos sentimentos, nossas atitudes, transformação de mentes e de vida. Israel começou a cultivar os deuses sensuais da Mesopotâmia e de Canaã, e aí ele cai em desgraça. Primeiro porque aqueles deuses, além de depravados, aqueles deuses não exigiam do povo de Israel o mesmo senso de justiça que Yahvé. Obrigado, Sandra. E justamente por isso, Israel passa a viver de uma forma completamente dissociada da justiça de Deus. Um exemplo disso, os pobres. Numa época em que a nação experimentava uma prosperidade econômica muito grande, existiam muitos pobres, devedores dos seus próprios irmãos, que eram espoliados, tinham seus bens penhorados, até a roupa do corpo era penhorada. Porque Israel não tinha, apesar da prosperidade econômica, não tinha sensibilidade para as necessidades dos pobres. Como Deus se importa com os mais pobres. E como Ele quer usar nossas vidas para que essas pessoas experimentem a generosidade, a misericórdia que fluem de vidas que estão em comunhão com Deus. Porque quem está em comunhão com Deus se sensibiliza com a situação do seu semelhante. Quem não tem comunhão com Deus, para ele é irrelevante, é indiferente. E era exatamente o que acontecia no meio daquele povo. A indiferença com a situação dos menos favorecidos, a prática da injustiça, da imoralidade sexual dentro do povo. E Deus diz assim, chegou o momento de colocar
um ponto final. As grandes virtudes que eu gostaria do meu povo, a honestidade e a justiça, são virtudes que eu não encontro no meu povo. A honestidade, que diz respeito àquele senso de justiça e de igualdade, de a gente tratar as pessoas independentemente de quem elas são, do que elas tenham, mas como seres humanos, de a gente reconhecer o valor delas, a justiça que diz respeito aos nossos atos concretos, aquilo que a gente faz ou a gente deixa de fazer de acordo com as nossas convicções. O povo tinha suas crenças e as suas atitudes completamente dissociadas daquilo que era a vontade de Deus para o seu povo. E Deus, através do profeta Amós, diz: eu estou colocando um ponto final. O profeta Amós, ele denuncia os erros dos líderes de Israel. Depois ele tem visões. E nessas visões ele vê uma nuvem de gafanhotos destruindo tudo. Ele vê um fogo consumidor. Ele vê um cesto de frutos maduros já chegando à podridão. E aquelas visões são comunicadas em Betel como o ponto final que Deus estava dando, expressão do seu juízo. Seu povo seria punido por Deus por ter falhado na sua missão de ser testemunha de Deus entre as nações, por ter falhado no propósito que Moisés alertou que eles deveriam ter de caminhar sempre de acordo com a palavra de Deus. Moisés disse tudo. Se você ler Deuteronômio, está tudo escrito. As consequências das bênçãos, as consequências da obediência, as consequências da desobediência. Pode abrir em Deuteronômio 28 que você vai perceber que tudo se cumpriu. E Deus diz agora, nesse momento, eu vou estar separando no meu filtro, né? Na minha peneira, eu vou estar separando o grão da palha. A palha muitas vezes vem colada com grão, está até junto. E Deus usa o crivo, que é essa peneira, como uma forma de mostrar que ele faria a seleção de quem é seu povo e de quem não é. A técnica aqui é de peneirar o grão no crivo e jogar o grão para cima. Nesse momento o grão cai e a palha, que é mais leve, é levada pelo vento. E no crivo fica apenas o grão. O grão é aquilo que realmente serve para alimento. É aquilo que contém em si mesmo a semente. Em muitos grãos ele mesmo é a semente. É aquilo que é capaz de gerar vida e de sustentar a vida. A palha, ao contrário, não tem valor nutricional nenhum. Vai ser servido para outras finalidades ou levada pelo vento. Deus diz, através dessa metáfora: eu vou separar quem é o meu povo de quem não é. E observe que o juízo de Deus não é só contra Israel. Amós, no início, ele fala de 8 nações. E Obadias vai falar mais na frente sobre uma delas, que era justamente os descendentes de Esaú, Edom. Edom, um reino que ficava ao sul. Era um reino que descendia daqueles da mesma família, da mesma parentela. Esaú era irmão de Jacó. E os descendentes de Esaú foram aquele povo chamado Edom, que apesar de serem irmãos, em muitas ocasiões Edom se voltou contra o seu irmão. E quando Obadias prega, ele prega a respeito justamente do episódio em que o reino de Judá foi invadido pelos babilônios. E Edom aproveitou a oportunidade para ele mesmo saquear algumas cidades de Judá e matar alguns dos seus irmãos, a traição, e se deixar permitir ser usado por exércitos invasores para prejudicar os seus irmãos. E Deus diz assim para Edom: também estou colocando um fim. E tanto na visão de
Amós quanto na visão de Obadias, o juízo de Deus está presente. O dia do Senhor, sobre o qual nós já falamos anteriormente, é uma figura clara da expressão do juízo de Deus. Um dia em que o Senhor vai intervir de uma forma decisiva no nosso mundo, retribuindo ao pecado o seu julgamento e retribuindo a fé com os méritos que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. O justo não precisa temer o dia do juízo de Deus. Quem é o justo? Se a própria Bíblia diz que não há um justo, porque nenhum de nós é capaz de ser justo em si mesmo. O justo, a que a Bíblia se refere, é aqueles que foram justificados pela fé. No Novo Testamento a gente entende de uma forma mais clara que isso só é possível através da fé no Filho de Deus, que é a descendência, a semente de Abraão, que torna real a bênção sobre todas as famílias da terra. E o próprio Jesus falou em dado momento que Deus faria a separação também entre o grão e a palha. Você é grão ou é palha? Pensa sobre isso. Porque quando Deus estabeleceu o seu juízo, os profetas falaram a respeito de eventos muito próximos e de eventos distantes. O juízo de Deus ainda não foi estabelecido na terra, mas haverá de ser estabelecido. Quando Jesus voltar, haverá a ocasião em que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Os anjos farão a colheita e separarão o joio do trigo, o grão da palha. E a pergunta é: eu sou trigo? Eu sou grão? Ou eu sou joio? Ou eu sou palha? Que tipo de fé eu tenho tido? E de que forma essa fé tem me levado a viver os valores do reino de Deus? Observem que os valores são as três coisas fundamentais a que Jesus se refere lá em Mateus 23, quando no verso, lá no finalzinho, eu acredito no verso 23, ele disse que os fariseus deveriam oferecer dízimos e ofertas sem se esquecer dos valores fundamentais da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Valores fundamentais do reino de Deus. A justiça diz respeito às minhas atitudes, aos meus pensamentos, às intenções do meu coração. Porque uma vida transformada por Deus, essa transformação ela é espelhada nas minhas relações, na forma como eu me relaciono com as pessoas. Pode ser que eu esteja julgando demais as pessoas, condenando as pessoas, exercendo um juízo muito rigoroso, sem ter de mim mesmo o mesmo juízo. Jesus falou a respeito disso, denunciando a hipocrisia dos fariseus, que eram capazes de observar detalhes mínimos nos olhos dos outros, sem tirar traves que estavam nos seus próprios olhos. Nossos julgamentos têm sido justos. Nós temos pensado como Deus, agido como Deus, falado como Deus. Como é possível isso? Através da fé em Deus, gente. Através da palavra. Paulo fala em Romanos capítulo 5 que os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus. E Deus nos guia a praticar os atos de justiça que vêm dele mesmo. Para que a gente possa se relacionar com as pessoas de tal forma que as pessoas tenham experiências com Deus, vendo Deus agindo na nossa vida. Israel estava completamente fora do propósito. Edom completamente fora do propósito. Moabe completamente fora do propósito. É como se Deus olhasse para aquele povo e visse assim uma casa completamente desorganizada. Aquela casa bagunçada, desarrumada, que precisava ser colocada em ordem. Deus diz assim: eu vou colocar tudo em ordem. Eu vou estabelecer o meu juízo sobre esses povos. Porém,
isso não é o juízo de Deus que está expresso nessa metáfora, né, do crivo ou da peneira. Se é uma má notícia, porque traz sofrimento, traz incômodo, traz, por exemplo, no caso do próprio Israel, a disciplina de Deus foi Israel ser invadido pela Assíria. E isso trouxe muito sofrimento, muita dor para aquele povo. As pessoas foram arrancadas dos seus territórios, levadas para viver em outro país. Que coisa triste. Hoje, isso seria um crime de guerra. O Vladimir Putin foi condenado por isso, pelo Tribunal da ONU. Porque fez isso agora, isso na guerra da Ucrânia, com relação a algumas crianças que foram expatriadas, levadas para a Rússia, sem autorização dos seus pais. Coisa recente, né? 2023. Meus irmãos, uma dor muito grande para aquele povo experimentar aquilo. Edom, pior ainda, porque o juízo de Deus sobre Edom foi: Edom deixará de existir. E de fato, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, quando Roma debelou uma rebelião em Israel, naquela mesma época, né, não se tinha mais notícia daquele povo, nem daquilo que veio daquele povo. Por exemplo, Herodes. Herodes era um rei que pertencia àquele reino de Edom, que não se chamava mais naquela época Edom, mas Idumeia. Herodes era uma pessoa que veio daquele povo. E esse povo deixa de existir, como Deus falou que ia ser. Então, expressão do juízo de Deus. A gente tem que ter muita consideração pela justiça de Deus, porque Deus retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Mas diz Paulo, quando escreveu aos Efésios, que Deus preparou as obras desde a fundação do mundo, que Ele queria que nelas andássemos. Então a salvação é pela fé para as obras. Deus quer que a nossa fé nos leve a viver de uma forma diferente. Jesus, em Atos 1,8, disse que estava fazendo dos seus discípulos testemunhas dele, até que ele volte. Nós temos a missão de testemunhar de Cristo, de testemunhar de Deus, para as pessoas que vivem no mundo de trevas, que vivem aprisionadas pelo pecado, que não conhecem a verdade, que não conhecem o modo como Deus perdoou os pecados da humanidade através do seu Filho, que foi punido no nosso lugar, para que a gente pudesse ter livre acesso a Ele, para que a gente pudesse experimentar o juízo de Deus de uma forma diferente. Para aqueles que creem, o dia do Senhor não será uma má notícia, será uma excelente notícia, porque Deus fará a sua colheita. E observe que essa expressão do juízo de Deus, Deus, apesar de punir o pecado, isso nunca é a palavra final a respeito da situação do pecador, porque Deus sempre traz uma esperança. Deus sempre traz uma promessa de restauração. Observe o que ele falou em Amós, quando ele disse, na restauração de Israel, que haveria um tempo. Dias virão, ele diz no versículo 13 de Amós 9, em que aquele que ara alcançará o que ceifa, o que pisa as uvas alcançará aquele que semeia. Não sei se você entendeu qual é a ideia aqui. Você sabe que cada cultura tem o seu tempo de ceifa e o tempo de colheita, de semeadura e o de colheita. O que ele está dizendo aqui é que haveria um tempo de restauração no meio do seu povo em que a bênção seria tão grande que ao mesmo tempo em que a colheita estivesse sendo feita, já estaria havendo a semeadura na mesma estação. Porque seria uma bênção contínua. Que aqueles que estariam esmagando as uvas para fazer o vinho, eles se encontrariam com aqueles que já estariam replantando as uvas. Isso é um sinal de bênção contínua, de uma frutificação tão abundante como Israel jamais havia visto. E ele fala que esses dias chegarão. Obadias fala que Deus restauraria a sorte de seu povo.
tão injustiçado pelos seus irmãos e que ele estabeleceria o seu reino. O reino de Deus é um reino baseado na justiça, na misericórdia e na fé. Na prática da fé, de uma fé misericordiosa, de uma fé que me leva a corrigir quem eu sou e agir conforme Deus quer que eu haja. Para ser testemunha de Deus, gente, é preciso que a gente seja testemunha fidedigna. É preciso que aquilo que a gente fale a respeito de Deus seja a expressão da verdade que a gente conhece sobre quem é esse Deus, porque senão a gente vai cair no mesmo erro dos fariseus, da hipocrisia, da cegueira do próprio Israel, que teve experiências maravilhosas com Deus e falha no seu propósito de testemunhar a respeito de Deus. E começa a adorar ídolos. Começa a praticar prostituição cultual, a prostituição sagrada, como forma de invocar os deuses cananeus para que a terra fosse fértil. Que coisa triste. A adoração de mitos, de lendas. A adoração de objetos feitos por mãos humanas. Quando, na verdade, Deus nos criou para aprendermos a adorá-lo como o Deus que Ele é. Único e verdadeiro Deus. E a gente só encontra a vida, como a gente leu aqui, no nosso momento de culto anterior, quando a gente encontra o Senhor. Quando a gente encontra com o Senhor, a gente encontra o autor da vida. Quando a gente se aprende a se comunicar com esse Deus, a gente entende o sentido da vida, entende que Ele é o sentido da vida, entende que Jesus Cristo, Ele é a vida. E Ele veio para que a gente tenha uma vida completamente diferente. Ele disse uma vida abundante. Ao contrário do inimigo das nossas vidas, que veio para matar, roubar e destruir, conforme está em João 10, verso 10. Ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Abundante em justiça. Abundante em misericórdia. Em se importar com as pessoas. E destaquei no domingo passado que uma das características de Israel era uma nação extremamente próspera. No reinado do rei Jeroboão II, que foi em cujo reinado o profeta Amós pregou, Israel vivia muito bem financeiramente. Mas a misericórdia, ela estava em falta. Porque ele não se importava com as pessoas. A gente precisa se importar com as pessoas. Com as pessoas que sofrem. Com as pessoas que têm mais necessidades do que nós. Com aquelas que precisam de um recurso que a gente possa compartilhar. Pode ser financeiro, pode ser outro tipo de recurso. Uma palavra de consolo, uma palavra de exortação. A gente precisa demonstrar para as pessoas que a gente se importa com elas. Porque Jesus falou que o segundo maior mandamento da lei é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Não é possível amar a Deus e odiar o irmão. Isso é completamente fora de propósito, conforme disse João. A minha relação com Deus muda a minha relação com meus semelhantes. Até a forma como a gente trata as pessoas que nos fazem mal. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, quando ele disse assim, amai os vossos inimigos. Ao contrário do que tem sido dito. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo uma coisa completamente diferente. E se você observar no Sermão do Monte, se você já leu Mateus 5, Mateus 6, até o Mateus 7, você vai perceber tantas coisas que há necessidade de mudança em você mesmo. Então, o juízo de Deus, queridos, não é apenas punição ao pecador, mas inclui também a justificação pela fé dos pecadores. Essa fé é uma fé que começa pela conversão. Observe que no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, lá no verso 14, a palavra chama Israel para conversão. Diz que Israel é um povo chamado povo de Deus, mas que só seria povo de Deus
se arrependesse dos seus pecados, buscasse a face de Deus, se convertesse dos seus maus caminhos. Aí Deus diz: do céu eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O que Deus quer é que o seu povo seja, no mundo, instrumento de revelação de quem é Deus, do amor de Deus, da luz que vem de um relacionamento correto com a única e real divindade que existe, que é o nosso Senhor, nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus, lá no verso 3, diz: e a vida eterna é que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E a Jesus Cristo está ali presente por uma razão muito simples. O Novo Testamento nos deixa claro que não é possível a um ser humano se reconciliar com Deus a não ser pela fé em Jesus. E conhecer a Jesus é compreender o que é que Moisés e os profetas, inclusive Amós e Obadias, falaram como mensagem de Deus para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa, a partir do testemunho de um povo sobre quem eu sou, as outras pessoas em todos os lugares do mundo serão iluminadas no seu entendimento e terão suas mentes transformadas, suas vidas transformadas, e o meu caráter estará impresso no caráter das pessoas. Os meus atributos estarão expressos na forma como as pessoas vivem. As pessoas vão ver seres humanos comuns, como eu e como você, sendo capazes de expressar o perdão quando antes era impossível. Sendo capazes de refrear a língua quando antes era impossível. Sendo capazes de estender a mão quando antes era impossível. Até mesmo para contribuir. Não gosto muito de falar sobre dízimos na igreja, mas lembro que quando eu me converti, a Bíblia fala de uma conversão em um só passo. Mas a minha parece que foi aos poucos, porque a última parte do meu corpo se converteu foi o bolso. Eu me converti, mas tinha dificuldade para entregar o dízimo, e até o dia que o Senhor tocou meu coração, foi uma quarta-feira, um culto de oração. Eu lembro como se fosse hoje, eu levei meu dízimo para entregar. E parece uma coisa, no dia não teve coleta, ou não tinha envelope, eu saí correndo para encontrar um envelope para entregar, e quando eu entreguei, assim, a alegria que eu senti era uma alegria indescritível, por saber que naquele momento eu estava me desprendendo do amor ao dinheiro, que em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 está escrito que é a raiz de todos os males. Foi o amor ao dinheiro que fez com que Israel ficasse tão insensível a necessidade das outras pessoas. Quando a gente coloca uma parte daquilo que a gente tem a serviço do semelhante, a gente está demonstrando que a gente se importa, gente. A gente está demonstrando que a gente é parte de um todo e que Deus usa a nossa vida, e a gente reconhece isso para abençoar outras pessoas. Não estou falando apenas agora de dízimos e ofertas, mas de tudo aquilo que possa ser expressão da minha generosidade. E a fé nem se fala, né? A justiça, a misericórdia, e a fé nem se fala. A fé é a certeza de que esse Deus existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam, que Ele julgará o pecador e o pecado com a sua imparcialidade, mas que antes mesmo de Ele condenar o pecador à condenação eterna, Ele oferece gratuitamente vida e vida abundante e restauração de vida para todo ser humano. Na festa dos tabernáculos, Jesus levanta-se no meio da festa e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu lembro da visão que Ezequiel teve de um rio de vida fluindo por baixo do templo, no mesmo templo em que Jesus se encontrava quando ele falou isso. E esse rio de vida, na visão de Amós, é como um riacho que é feito de coisas simples, como a honestidade no procedimento, no viver, e a justiça nos nossos atos práticos, que são como um curso de água que enche um leito seco de um rio.
Imagina essa cena. Um leito seco de um rio sendo novamente abastecido por uma fonte de água que faz com que ali não somente exista outro rio, mas que exista vida abundante. Peixes e toda espécie de seres que ali se desenvolvem, inclusive matando a fome de pessoas que vivem daqueles peixes. É uma metáfora daquilo que Deus faz em termos de transformação e que Deus estava fazendo no meio do seu povo e de outras nações, em que ele levanta os profetas para dizer, para denunciar os pecados que aquelas nações estavam cometendo, mas ao mesmo tempo anunciando que haveria um tempo em que ele restauraria a situação daquelas pessoas a partir do seu povo. E isso me leva à restauração da casa de Davi, a que Amós se refere, e Obadias vai se referir também com a implantação do reino de Deus. Lembro a vocês que o reino do norte, o reino de Israel, ele só surgiu como reino do norte porque quando Salomão morreu, o reino se dividiu por uma questão de tributos. Salomão cobrou muitos impostos e o povo não queria mais pagar tantos impostos. E o filho de Salomão, Roboão, rei imaturo, inexperiente, ao invés de ouvir os conselhos dos sábios, dos anciãos, ele ouviu o conselho dos mais jovens, imprudentes, e resolveu aumentar o peso dos tributos. Amou o dinheiro. O que é que acontece? A secessão. E o reino do norte, 10 tribos, rompem com a dinastia de Davi. Parece que isso, apesar de ter sido consequência dos pecados de Salomão, porque Deus já havia dito que isso aconteceria por conta da idolatria do próprio Salomão, isso cria no reino do norte as condições para que o povo se distanciasse cada vez mais de Deus. Davi teve uma descendência muito mais longa do que os reis do norte. Quando a gente compara no primeiro livro das crônicas, no segundo livro das crônicas, do primeiro e segundo livro dos reis, a descendência de Davi e as descendências, as dinastias que governaram o reino do norte, a gente vai perceber que no reino do norte foram várias dinastias, muitos homicídios, reis, cada um pior do que o outro, enquanto que no reino do sul também teve muita gente que pisou na bola, no reino de Judá, mas a dinastia foi única, a dinastia de Davi. Até o tempo em que Judá foi levado para a Babilônia, foi uma dinastia só, todos eles descendentes de Davi, e ali no meio deles, muitos reis que foram piedosos, como o rei Josias e tantos outros que buscaram fazer reformas, que buscaram levar o povo ao conhecimento de Deus, à prática dos sacrifícios, ao culto a Deus, que tiveram consideração pela palavra de Deus. Então, uma situação completamente diferente no sul e no norte. Embora o reino do sul também tenha cometido os seus erros. Mas no norte, com o rompimento da dinastia de Davi, o povo cai e cai feio. E cada vez mais se aprofunda no pecado da idolatria e cada vez mais se distancia do reino de Deus. E Deus estabelece, então, juntamente com seu juízo, a restauração da casa de Davi. A visão que Amós tem é do próprio Deus indo de encontro ao templo que havia em Betel e que ali eram praticados sacrifícios ao bezerro de ouro e aos deuses de Canaã. E Deus vai de encontro com aquele templo e bate naquele templo, e aquele templo se desfaz. Não fica pedra sobre pedra na visão. E ele diz: dos restos dessa desgraça, eu vou restaurar a casa caída de Davi. O meu reino se estabelecerá não apenas no meu povo, mas em todas as nações. Isso me transporta imediatamente para as primeiras páginas do Novo Testamento, com João Batista trazendo uma mensagem que era não somente para o Israel do seu tempo, mas para todas as pessoas: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Amós, quando ele fala da restauração da casa de Davi, ele diz que essa restauração não seria apenas para o seu povo. Ele inclui os gentios nas bênçãos que haviam sido prometidas por Deus.
Ele diz... Me perdi aqui agora. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, versículo 11. Consertarei as suas brechas, reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor. Aquela restauração não agora seria apenas para o povo de Deus, mas incluiria também na salvação os gentios. E todos teriam a oportunidade de desfrutar dos benefícios da casa restaurada de Davi. E a que isso se refere, senão a pessoa do nosso Senhor Jesus? Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, lá no verso 15. A igreja realiza seu ministério a partir de Antioquia. Os apóstolos levam a mensagem do arrependei-vos, é chegado o reino de Deus para as pessoas. O Espírito Santo impulsiona aqueles apóstolos, milagres acontecem. Desde a água sendo transformada em vinho nas bodas de Caná, o primeiro milagre ou sinal na visão de João, do ministério de Jesus, a ressurreição de mortos, cegos enxergando, e as pessoas tendo a oportunidade de ver todas aquelas coisas acontecendo, mortos sendo ressuscitados, e as pessoas, mesmo depois da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos continuam o ministério de Jesus, e esses sinais continuam acontecendo, e desde Israel, Samaria, que era a capital do antigo reino do norte, a quem Amós pregou, as nações, elas vão se convertendo ao Senhor, e a salvação chega aos gentios. Isso traz um problema prático, porque então não existia cristianismo, era só judaísmo, e circuncisão, sábado e outras questões era algo que se exigia dos cristãos no primeiro momento. E aí a igreja se reúne com os apóstolos para decidir o que fariam com aqueles gentios. E Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago lideram aquele concílio para decidirem que não se exigiria dos cristãos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, nada além do que coisas muito simples, mas nada daqueles rituais do judaísmo seria exigido. E Tiago pega a palavra e lá no verso 15, ele defendendo que Deus traria salvação sobre os gentios, ele diz que concordam com isso, as palavras dos profetas. Ele está se referindo a Amós, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocados o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Tiago e os apóstolos concluem que as promessas feitas por Amós estavam se cumprindo com a inclusão dos gentios no plano da salvação. Glória a Deus, porque essa palavra chegou até nós. Se não tiver nenhum aqui descendente de uma das 12 tribos, todos nós somos gentios. E hoje nós temos o privilégio de sermos considerados povo de Deus, incluídos no plano da salvação através da fé no Filho de Deus, que veio da descendência de Davi, conforme Isaías disse que aconteceria, conforme Zacarias falou que aconteceria, e tantos outros profetas, para que, de fato, a fé em Deus pudesse mudar a vida de pessoas, que as pessoas pudessem ser reconciliadas com Deus, pudessem ser justificadas dos seus pecados, pudessem ser restauradas nas suas vidas, e para que isso mudasse a forma como a gente vive, o sentido da nossa vida e o modo como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. O que Deus quer é uma igreja que testemunhe a fé. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus, conforme o apóstolo Pedro atribui a nós as mesmas palavras que Moisés atribuiu a Israel como um reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva,
chamado para anunciar as virtudes, comprado, né, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja de Cristo, o Israel espiritual de Deus, que recebeu a missão pelo próprio Jesus de ser testemunha de Jesus entre as nações. Para que as nações, um povo que andava em trevas, tivesse a oportunidade de ver a luz verdadeira que ilumina todo homem, que é Jesus. A luz brilha no meio das trevas, a luz faz a separação das trevas. A luz traz uma outra perspectiva para aquele que enxerga. A gente começa a enxergar de uma forma diferente quem nós somos, quem Deus é e o mundo à nossa volta. O mundo à nossa volta se torna o nosso campo missionário. A gente precisa se importar com as pessoas. Existem pessoas que estão morrendo sem salvação. Quantos edomitas morreram sem salvação? Quantos israelitas morreram sem salvação, apesar de serem israelitas? E ainda hoje estão morrendo sem salvação, por não reconhecerem a Jesus Cristo como o Messias. Preocupação que Mateus teve, a gente vai ver com muita clareza nisso em dezembro, de deixar muito clara a genealogia de Jesus para dizer que ele era do descendente de Davi, o Messias prometido que ia mudar a história da humanidade. Hoje nós estamos no ano de 2024 da era cristã. É uma forma como o Ocidente reconhece a grande mudança que aconteceu na história através do nascimento de Jesus. Ele não veio apenas para o Ocidente, ele veio também para o Oriente, ele veio para o Norte, para o Sul, ele veio para Israel, para Judá, ele veio para todas as nações, ele veio para o Brasil, ele veio para a minha vida e para a sua vida, para mudar a realidade das nossas vidas, para que a gente não esteja incorrendo nos mesmos erros que a Bíblia nos mostra e os profetas nos mostram isso com clareza, que o próprio povo de Deus incorreu, gente. A gente corre riscos hoje de sermos idólatras? Sim ou não? Claro que sim. E quanta idolatria a gente vê nos tempos de hoje? Qual o maior ídolo que as pessoas cultuam hoje? O dinheiro? O ego? John Piper fala sobre isso. O perigo da idolatria do ego. Que coisa terrível. É quando eu coloco, por exemplo, meus desejos, as minhas vontades, as minhas preferências pessoais acima da vontade de Deus. É quando eu faço acepção de pessoas. É quando Deus me chama para um relacionamento mais próximo e eu tenho outras prioridades. Eu. Quando na verdade nossa vida só tem sentido nele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nossa vida só tem sentido nele, só se completa nele, e vida abundante a gente só tem nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Inclusive a vida se fez nova quando a gente tem acesso ao reino de Deus pela fé no Filho dele. Essa promessa feita por Amós, essa promessa feita por Obadias de restauração do reino de Deus. Especificamente, Amós fala da casa caída de Davi, ela se cumpre na pessoa de Cristo, que vem para nos mostrar uma outra dimensão, uma outra perspectiva de como exercermos a nossa fé. Não é simplesmente pertencermos a uma denominação religiosa, participarmos dos atos de culto, de celebração, nos envolvermos nos serviços que a igreja presta, mas é algo que vai muito além disso, que diz respeito muito mais àquilo que acontece na minha vida quando a gente sai da igreja até o momento que a gente volta. A gente vem aqui para ser abastecido, para ser ministrado, para a gente levar aquele saculejo santo, né? Que Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos mostra, por exemplo, que quando a gente olha para a Bíblia e vê os erros que Israel cometeu, às vezes a gente está cometendo erros semelhantes, mesmo tendo a nossa fé esclarecida pela presença constante de Jesus em nossas vidas. Que nós possamos olhar para esses exemplos trazidos, né, pelos profetas com um olhar crítico e com fé
Nós cremos veementemente que Deus promete restauração a todos os que se firmam nele e vivem pela fé no seu Filho. Que nós possamos firmar as nossas vidas no Senhor. Que a palavra de Deus seja luz para o nosso caminho, seja lâmpada para os nossos pés. Que a gente tenha consideração pela palavra de Deus, que a gente tenha vontade de ler a palavra de Deus, que não seja algo enfadonho abrir a Bíblia e com apoio de pessoas mais experientes, de comentários bíblicos, bíblias de estudo, a gente ir começando a entender aquilo que a gente antes não entendia. Jesus explicou tantas coisas para as pessoas que as pessoas não tinham entendido. Não retribuir o mal com o mal. Perdoar sempre. O que significava honrar pai e mãe em relação ao cumprimento, por exemplo, de atitudes, de atos religiosos, como entregar dízimos e ofertas, num tempo em que se acreditava que se você tivesse algo para oferecer a seus pais e você levasse para o templo e depositasse, você estava dispensado de cumprir a honra aos pais. Jesus disse: vocês estão invertendo tudo. E aí a palavra vem nos esclarecendo todas as coisas que nós precisamos saber para vivermos com discernimento nesse mundo que jaz em trevas. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo precisa muito conhecer ao Deus que nós temos o dever de apresentar com as nossas vidas, muito mais do que com as nossas palavras. Que nossas vidas sejam expressão de uma fé esclarecida, de uma fé real, sem hipocrisia, de uma fé que se importa, de uma fé que tem consideração por esse Deus, que o respeita, que o teme, que vive com sabedoria e que essa sabedoria se expressa na forma como eu me relaciono com os meus semelhantes, na forma como eu demonstro misericórdia com as pessoas que precisam da minha misericórdia, ainda que sejam pessoas que estejam me ofendendo em alguma medida. Porque Deus, Ele não olhou para nenhum de nós como inimigo, embora nós fôssemos inimigos dele. Paulo fala em Romanos que Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele não morreu por justos. Ele disse que aqueles que são sãos não precisam de médico, mas para quem precisa dele, ele veio para mudar a história das suas vidas. Que isso seja verdade no meio de nós. Que se você entrou aqui hoje sem nunca ter declarado a sua fé em Jesus, que você não sai daqui sem fazer essa declaração. Que você pode, aí mesmo, se você quiser levantar a mão, se você quiser gritar, ficar de pé, prometo que ninguém vai se escandalizar com isso. Porque quando a gente sente a alegria da salvação, isso dá vontade de fazer isso mesmo, dá vontade de falar para todas as pessoas aquilo que a gente fez, a entrega de vida, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Essa decisão vai levar você a ter a mente de Cristo, a ser imagem e semelhança de Cristo, a ser uma testemunha de Cristo. E aqueles que já receberam a Jesus têm a oportunidade de avaliar como se encontra a sua vida, como você tem exercido a sua fé e quais os erros de Israel e de Edom que eventualmente você possa estar cometendo, para que você possa hoje ter o seu momento de realinhamento com o Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja, que essa palavra alcance os corações que aprove a Deus alcançar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Essa palavra, ela vem ao encontro de corações que necessitam refletir sobre os valores do teu reino, Senhor. Deus, as promessas que os profetas fizeram, muitas delas já se cumpriram, Pai. Outras ainda se cumprirão. E nós temos certeza disso porque o Senhor é fiel. Nós vemos a casa de Davi sendo restaurada por meio de Jesus, que é o descendente de Davi prometido desde o início dos tempos. Desde aquele pecado original, quando o Senhor comparece diante de Adão e Eva e diz que suscitaria uma descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o nosso Senhor Jesus. Por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas, mas mais do que isso, isso começa na vida de um ser humano que se entrega,
que confessa Jesus e que é reconciliado com Deus. Que havendo entre nós hoje pessoas que nunca tiveram essa experiência, eu te oro por elas nesse momento, Senhor. Para que façam as suas entregas de vida nesse instante. Não saiam daqui sem essa entrega. Que hoje possa haver salvação nessa casa. E, Pai, eu também te peço nesse instante por pessoas que já fizeram essa entrega a Deus, mas que precisam de uma visão mais esclarecida sobre o que é o teu reino, para que nós possamos viver de acordo com os valores do teu reino, a justiça, a misericórdia, a fé, a honestidade. Nós possamos, Pai, ser espelho do teu caráter no modo como nós vivemos, Senhor. E as pessoas possam olhar para nós e glorificar a Ti, vendo as boas obras que nós praticamos, pela fé que nós temos no Teu Filho Jesus. Guiados pela Tua palavra, Deus, nós possamos fazer a diferença neste mundo. Nós podemos impactar esse mundo, influenciar esse mundo, ao invés de sermos influenciados pelos valores destrutivos, Pai, nesse mundo que jaz em trevas. Israel foi chamado para ser testemunha diante de nações e terminou se contaminando pelas crenças errôneas daquelas nações, Senhor. Ó Deus, e os teus profetas chamaram Israel à responsabilidade, Deus. Expressaram a tua indignação com o pecado, com a idolatria, mas ao mesmo tempo, Deus, trouxeram uma mensagem belíssima de uma restauração que faria com que vidas restauradas pudessem ser vidas frutíferas. O Senhor Jesus nos disse: é pelo fruto que se conhece a árvore. Nós estamos firmes na videira verdadeira que é o nosso Senhor. Que as nossas vidas possam expressar o fruto do Espírito, Deus. O amor, Pai, aos nossos semelhantes, o amor a Deus, a alegria da salvação, a alegria de viver, a alegria de fazer parte de uma comunidade cristã, de servirmos a esse corpo, para que outras pessoas te conheçam como o Senhor de suas vidas. A paz que excede todo entendimento e que guarda os corações daqueles que confiam em Ti e que oram e que Te buscam, Senhor. A bondade, Deus, que muda, Senhor, o nosso coração, a benignidade, Deus, as intenções que nós temos com as pessoas, meu Deus. A fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que essas coisas possam ser consequências naturais do modo como nós nos aproximamos e nos relacionamos contigo, Senhor. Que o Teu amor, que a Tua presença flua através das nossas vidas, para que as pessoas possam ter encontros contigo, Deus. Se há entre nós alguém que precisa de um reencontro contigo, que essa seja a ocasião, e que o Senhor abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Se você fez sua entrega de vida, compartilha com a gente.